Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, irmão? Você está feliz, de fato, você está feliz com Jesus. A Bíblia fala de uma alegria que ela não pode nunca se apartar de nós. Por isso Paulo escreve assim, Paulo diz, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Essa alegria, ela é a alegria da salvação. É a mesma alegria que Davi orou um dia. Davi estava muito abatido por causa do seu pecado. E ele orou e ele disse, Senhor, não retires de mim isso, né? Não retires de mim isso, essa alegria, a alegria da salvação. Ele falou, não retires de mim o teu Espírito. Quem faz com que a gente entenda essa alegria e conviva com ela, minha irmã, todos os dias, quem nos lembra, quem nos traz a memória, é o Espírito Santo. Foi por isso que Davi disse, Senhor, qualquer coisa faça, mas não retires de mim o teu Espírito, porque senão eu vou morrer. O Espírito Santo nos lembra todos os dias quem nós éramos e quem nós somos, de onde nós estávamos e onde nós estamos hoje, de onde nós saímos e para onde nós estamos indo. Independente das circunstâncias que nós possamos viver, nós estamos numa caminhada, nós estamos trilhando um caminho, né? Eu falei para os irmãos que o livro de Malaquias é um livro muito... Eu não sei, acho que eu vou pecar se eu falar isso. Mas ele tem uma peculiaridade, vamos falar assim, né? Não vou dizer que ele é um livro peculiar. Ele é, na verdade, né? Mas ele tem uma peculiaridade como todos os outros livros têm, né? Da Bíblia. Mas Malaquias, ele mostra, ele fala de uma realidade para aquela época, que o povo estava vivendo naquela época, mas nos assusta quando nós olhamos para a realidade daquela época e nós percebemos que essa realidade ela nos assombra, ela nos cerca, sabe? Ela é muito presente, é muito contextual, é muito atual, é muito contextual para os nossos dias, os dias que nós vivemos como igreja. Eu fiquei impressionado, e olha que eu já li esse livro muitas vezes. Mas eu acho que é por causa do que Deus quer falar conosco, que Deus quer que nós recebamos esse ano, né? Eu queria tanto que mais pessoas estivessem aqui. Vou morrer dizendo isso. Eu vou morrer dizendo isso. Ontem eu ouvi uma palavra lá no evento, né, durante a apresentação, o pastor Lorival falou um negócio que eu fiquei pensando lá. A gente estava na coxia lá atrás, né? E eu fiquei pensando demais. Acho que depois que a gente saiu, né? Ele começou a apresentar, ele falou assim, olha, depois da abertura, ele falou, essa geração é a geração da escola dominical. Essa geração que está firme e forte aqui, vários pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, servindo a Deus, produzindo no reino, gerando fruto, gerando vida, ganhando almas. Falou, essa geração aqui é a geração da escola dominical, porque foi assim que nós fomos formados. Nós recebemos Jesus e fomos para a escola dominical. O ensino da palavra sempre foi um fundamento muito forte para nós na igreja no começo. Nós, quando éramos jovens que estão aqui, tem poucos, né? Gostaríamos que tivessem muitos jovens aqui. Mas vocês que estão aqui, ouçam isso, porque cai sobre vocês essa responsabilidade. E recebam ela. É de vocês, recebam. Mas na nossa época, nós tínhamos tanto entendimento de que a palavra era o fundamento, de que nós precisávamos da palavra para permanecer firme diante de tudo aquilo que o mundo oferecia, que o grupo de jovens reunia, pasmem o que eu vou dizer, todos os dias, né? Hoje a gente não tem tempo para reunir, né? Vamos marcar uma reunião, mas eu estou fazendo isso porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que fazer não sei o quê. Teve um jovem na igreja que uma vez ele disse um negócio para mim, a gente estava reunido e eu estava passando algumas coisas para ele. Ele falou, não, mas eu não sei se eu vou poder fazer porque agora eu tenho que estudar. Eu falei, tá bom. Quer dizer que no passado ninguém estudou, né? Com 17 anos eu fiz vestibular, no passado ninguém estudou. Na nossa época, nós tínhamos Solermo, que formou medicina,
Arnaldo, que era jovem, viajou para os Estados Unidos, falava não sei quantas línguas, fala porque ele é vivo ainda hoje. Eram os nossos jovens, características dos nossos jovens, todo mundo estudando, empreendendo, fazendo alguma coisa. Mas ele disse, essa geração é a geração da escola dominical. Impactou uma geração, né? Impactou o seu tempo. Então, irmãos, sem conhecimento de Deus, nós vamos viver, sim, com certeza. Vamos ver um contexto, né? Vamos ver na igreja, vamos participar dos cultos, mas vamos fazer tudo isso sem conhecimento do reino, sem entendimento do reino, sem saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida, o que é que Deus espera de nós, qual é o papel da igreja nesse tempo, o que é que Deus espera da igreja. E eu sei que já depois da palavra profética liberada, eu sei que Deus já tem mexido com algumas pessoas aqui. Eu sei, porque eu tenho visto e tenho falado com algumas pessoas. Deus tem mexido com algumas delas, como tem mexido comigo. Mas eu quero voltar aqui para o contexto de Malaquias. Então, irmãos, o livro de Malaquias, ele é um livro que ele foi escrito num tempo em que Deus estava restaurando Jerusalém, estava naquele processo de restauração. Já falei para os irmãos, né? Durante a história, algumas restaurações aconteceram. Josias, Ezequias e contemporaneamente Zorobabel, Esdras e Neemias. Eles vieram um atrás do outro, não foi por época, né? Josias foi uma época, Ezequias foi outra época, mas esses não, eles foram se sucedendo. E alguns eram jovens. Zorobabel, Esdras e Neemias. Esdras foi o primeiro que saiu, né? E aí a gente, se você ler o livro de Esdras, o comecinho do livro de Esdras, estou falando isso para contextualizar você, para você entender o que a gente vai ver daqui para frente. Mas se você ler o livro de Esdras, Esdras traz o cumprimento de uma profecia feita 200 anos antes dessa pessoa nascer. Ciro, o rei. Ciro, 200 anos antes dele nascer, seu nome foi profetizado, tanto por Isaías quanto por Jeremias. Foi profetizado. A profecia mais antiga sobre com o nome dele, 200 anos. Uma profecia que o chamou pelo nome 200 anos antes dele nascer. Deus disse através do profeta: Ciro é meu pastor, Ciro é meu servo. Falou dele assim, 200 anos antes dele nascer. Aí ele descobriu isso. Ele falou: sou eu. 200 anos Deus estava apontando para mim. O povo estava cativo. E a coisa mais linda do mundo é o começo do livro de Esdras. Porque Esdras, diante dessa verdade, ele toma posse dessa verdade, dessa profecia que envolvia a pessoa dele, o nome dele. Ele junta todos os cativos e ele diz: olha, quem dentre vós, do povo de Deus, está disposto a descer para Jerusalém para reedificar a casa do Senhor, a casa de Deus? Ele não era judeu, ele não era israelita. Ele não era israelita. Era uma outra nação. Era um gentil. Sabe o que ele diz? Olha o que ele diz. Ele diz: Deus me deu todos os reinos da terra. Deus me deu. Às vezes a gente crente não consegue reconhecer que é Deus que deu. Às vezes a gente acha que Deus nos deu um dom, alguma coisa, sei lá, para o deleite próprio. Tem uma palavra onde o profeta escreve assim: vocês pedem e não recebem porque vocês não sabem pedir, porque vocês pedem para o vosso próprio deleite. Se tudo que você pedir a Deus, você colocar primeiro: Deus, eu quero que o Senhor me dê isso para que eu abençoe o reino, depois que sobrar é meu. Experimenta fazer essa oração. Deus, eu queria que o Senhor movesse na minha família para nós servirmos o Senhor. Deus, eu queria que o Senhor levantasse o meu marido para te servir. Deus, eu queria que o Senhor tocasse na minha esposa para te servir. Servindo a Deus, ela vai servir você também.
Deus, eu quero que o Senhor levante os meus filhos para servir o Senhor. Deus, faz minha filha uma médica para servir o Senhor. Mas nós não sabemos pedir. A Bíblia diz que nós pedimos para o nosso próprio deleite. E por isso muitas vezes nós não recebemos. E Ciro está nessa condição aqui no livro de Esdras. Ele diz, olha, todos os reinos da terra me foram dados. Aí ele diz, e me incumbiu de edificar uma casa em Jerusalém. Olha esse homem que fala. Olha o que esse homem fala, gente. Isso tem que nos envergonhar. Porque nós somos membros do reino. Esse homem não era, Paulo. Esse homem estava alheio. Esse homem, Jesus não tinha nascido, a graça não estava vigente. Olha o que esse homem fala. Nós não, nós somos a igreja, a graça está sobre nós. Nós estamos ligados a Deus por uma nova aliança que foi feita em Cristo. O seu Filho morreu na cruz para nos religar a Deus. Não é a religião que nos religa, embora a palavra religião seja uma palavra em latim, religare, que significa a tentativa de ligar de volta o homem a Deus. Religião não faz isso, mas a verdade que Cristo morreu na cruz, isso sim, a fé nessa verdade nos religa a Deus. A Bíblia diz que fomos comprados de volta por esse preço. Então Ciro está dizendo para eles assim, ó, Deus me deu todos os reinos da terra e me incumbiu. Quando que ele incumbiu? Numa profecia 200 anos antes dele nascer. Ele disse, ele me incumbiu de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Aí ele vira para o povo que ele reuniu, agora quem dentre o seu povo? Porque ele não era do povo. Quem dentre o seu povo está disposto a descer agora para Jerusalém? Não se preocupem, vocês não vão passar necessidade, porque eu vou dar uma ordem como rei, e vocês serão assistidos em todas as suas necessidades. Sabe, irmãos, Deus tem nos chamado como igreja, e tudo aquilo que nós precisamos para fazer a obra para a qual Deus tem nos chamado, Deus tem providenciado. Eu não vi um amém, né? Vocês que vão para Matopiba estão preocupados com o quê? Não vos chamei eu, diz o Senhor. É Ele que vai providenciar. Se Ele chamou, chamou. Tudo o que for necessário, Ele vai prover. Pode esperar. Nosso Deus não falha. Nosso Deus é um Deus de palavra. Tem uma promessa sobre você, sobre sua casa? Creia. 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 Tem uma promessa? Creia. Porque o Senhor vai prover tudo que for necessário. Tudo que for necessário. Mas também Ele tem nos chamado, é óbvio que a gente fala dessas promessas que são pessoais, né, para a nossa casa, para a nossa família. Deus nos chamou como família, Deus ama a família é uma instituição de Deus. Deus fez o primeiro casamento, foi testemunha, foi tudo, foi juiz, foi tudo. Mas Deus tem nos chamado para edificar um reino, irmãos. Deus tem nos chamado para propagar o Evangelho. É disso que nós estamos falando aqui, que Deus está falando conosco desde aquela reunião de terça-feira. Deus tem nos chamado para um propósito. Assim como Deus usou a vida de Ciro e falou para o povo, vocês podem voltar para lá para fazer o que o vosso Deus está mandando dizer para vocês fazerem, porque eu vou providenciar tudo aquilo que for necessário. Ouça isso, ouça o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está falando conosco agora de manhã, né? Essa obra, ela não vai acabar, ela não pode acabar, ela nasceu no coração de Deus. Deus, Ele está contando comigo e com você. Deus não vai nos dar uma tarefa sem nos prover as ferramentas. Deus não vai fazer isso. Deus não é irresponsável. Ele não nos joga numa situação de se vira. Deus não faz assim. Os homens fazem assim, mas Deus não. Deus não. Você quer ver? Eu vou exemplificar essa história aqui. Isso que eu estou falando, essa verdade que eu estou falando. Houve um dia que Moisés sentiu muito peso. O peso do povo estava sobre ele, muita carga.
E Moisés foi falar com Deus e falou: Deus, está muito pesado para mim, eu não estou conseguindo. Às vezes nós fazemos uma avaliação nossa que está muito além do que Deus viu. No geral, nós não conseguimos nos enxergar com os olhos de Deus, é assim. No geral, nós nos enxergamos com os nossos olhos, dentro das nossas limitações. Então nós achamos: ali eu não consigo chegar, ali não é para mim, ali eu não posso. Moisés passou por uma crise assim. E Moisés, diante dessa crise, ele foi falar com Deus, Cláudia. E ele falou para Deus: Deus, está muito pesado. Sabe o que Deus falou para ele? Deus falou: tudo bem, reúne 70 homens de idade, 70 anciãos, 70 pessoas adultas, maduras. Reúne esses 70 homens, traz eles aqui comigo, porque eu vou tirar do espírito que está sobre ti e vou colocar sobre eles. Deus não disse para Moisés assim: traz 70 homens aqui porque eu vou derramar um negócio poderoso sobre eles. Deus não disse que ia tirar uma outra porção para derramar sobre eles. Deus disse: eu vou tirar da porção que está sobre ti. O que Deus está querendo dizer com isso? Porque você acha que é pesado, mas eu te capacitei. Mas se você acha que está sendo muito pesado, eu também sou pai. Eu vou fazer o seguinte: eu vou levantar 70 pessoas para te ajudar, mas eu não preciso dar nada novo para essas pessoas. Vou tirar um pouquinho do que eu já te dei e vou colocar sobre eles. Então, quando Deus nos chama, irmãos, Deus nos capacita. O povo vai vir, que começa nessa questão com Esdras, eles vão vir, dois grupos pelo menos. Eles vêm o primeiro vem para reedificar os fundamentos do altar. Tudo começa no altar. Lembra a gente quando fala de restauração? Lembra, filho? Que eu falo que tudo começa aqui. Não adianta a gente querer que a igreja mude se aqui não muda. Nunca foi assim nas escrituras, nunca, jamais foi assim. Todas as restaurações na Bíblia sempre começou aqui. Vai começar uma restauração. Deus vinha. Onde estão os levitas? Onde estão os sacerdotes? Deus vinha, juntava todo mundo. Isso é tão sério, tão forte, que quando Neemias veio para reconstruir os muros, Neemias organizou tudo, deixou todo mundo lá. A primeira coisa que Neemias fez: onde estão os levitas? Chamou os levitas todos, porque os levitas traziam a presença de Deus. Chamou os levitas todos e ele estava dizendo: nós não podemos fazer essa obra sem a presença de Deus. Foi a mesma coisa que Davi fez. Quando Davi assume o trono, qual é a primeira atitude de Davi? Onde está a arca? Traz a arca. Neemias faz a mesma coisa. Só que Neemias precisa voltar, porque ele tinha um trabalho no palácio. Ele precisa voltar, ele volta para o palácio. Depois de um tempo ele volta de novo para ver a obra. Quando ele chega lá, ele fica desesperado, porque ele chega lá e não encontra os levitas. E ele pergunta: onde estão os levitas? Como que vocês estão trabalhando, fazendo aqui, estão fazendo alguma coisa sem os levitas? Onde os levitas estão? E sabe o que foi dito para eles? Para Neemias? Não foi pago o quinhão dos levitas, por isso eles voltaram para o campo. Mas quando Neemias voltou, irmãos, ele ficou desesperado porque não viu os levitas. E ele soube então que os levitas haviam voltado para o campo, porque não lhes era dado o seu quinhão. Eles não tinham o que comer. Aqueles que tinham começaram a suprimir essa oferta, começaram a ficar. E ele vem e mandou parar tudo, chama os cabeças, chama os príncipes, chama os homens que têm recursos, chama todo mundo para cá. E ele falou: vocês precisam cuidar dos levitas. A gente pode até olhar e não concordar com algum levita, né? Não concordo com o levita fulano de tal, acho que o levita fulano de tal devia ser diferente, acho que ele está errado nisso, está errado naquilo. Ora por ele. Só ora. Ora por mim, para eu ter graça para tratar com eles. Porque eles precisam aprender muita coisa. Mas é muito, não é pouco não. É muito que eles precisam aprender. Mas Deus deu a eles e não deu a você. Como algumas coisas que Deus deu a você, não deu a eles. Deus, na sua sabedoria, a Bíblia diz que Ele distribuiu, né? A multiforme sabedoria de Deus distribuída entre o corpo. Então Deus chamou alguns para o altar. Ame o levita, ainda que seja com suas orações. Ame. Quando vier uma palavra, um sentimento de crítica, eu sei que eles não são perfeitos. Tem muitos erros, muitos. Tem alguns que nós estamos tentando consertar. E vamos consertar no nome de Jesus, porque sabemos que ofende a Deus. Sabemos que ofende, eu sei que ofende.
Nós sabemos que ofende. A palavra de Deus nos mostra isso. E Deus quer vir com liberdade no altar desta casa. Então, ora pelo levita. Ora por mim, para Deus dar graça. Deus dá graça para o pastor para cuidar. Para que nossos levitas, eles cresçam, se tornem homens e mulheres, porque são jovens, se tornem homens e mulheres maduros na fé, né? Amantes do altar, servos de Deus, que vão amar o perdido, que vão trabalhar, que vão fazer aquilo que cabe a eles fazer. Então é necessário você entender o que foi que aconteceu. Quem era esse povo com quem Malaquias estava falando? Era o povo, desde lá que Deus levantou Ciro e disse: olha, quem quer descer? Vamos descer para Jerusalém, o Deus de vocês está convocando vocês, para que vocês reedifiquem a casa de Deus. E esse povo desce, na sua maioria, descem os judeus, desce a tribo de Judá. E é daí que esse termo judeu começa a sobressaltar. É desse tempo, dessa situação, porque eles, praticamente unânimes, a tribo toda de Judá se levantou para vir. Praticamente, não toda, mas uma grande parte da tribo, homens de trabalho, entende o que eu quero dizer? Não estou falando aqui de mulheres e crianças, estou falando de trabalho, porque eles vieram para trabalhar. Então uma grande parte se levantou, e uma pequena parte de Benjamim. E eles vieram. Então essa é um primeiro grupo que vem. Eles vêm muito motivados, eles reedificam os fundamentos do altar. Começa tudo no altar, como eu falei, eles reestruturam o altar. E depois vem um outro grupo, mais na frente. Vem um outro grupo mais na frente. E é nesse contexto que Deus vai levantar alguns profetas para profetizarem. Ele vai levantar Ageu, Zacarias e Malaquias. Ele vai levantar esses profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, que vão profetizar no contexto do que o povo está vivendo. E nós vamos estudar o livro, vamos tentar entender, o livro de Malaquias. Então vamos falar disso mais no domingo que vem. Eu espero que você tenha sido abençoado com aquilo que a gente ouviu hoje de manhã, né? Se tivermos que sair daqui com algo que você ouviu de manhã, o que seria? O que? Para mim é fidelidade, porque Deus, Ele profetizou, né? Há muito tempo, e Ele não esqueceu. Então houve uma promessa sobre Ciro, e passaram 200 anos, e Ele cumpriu, não esquece suas promessas. Eu creio que a palavra está ligada com entendimento. O povo teve entendimento e assumiram o compromisso. Para mim é obediência, até porque quando Deus ele paga uma missão para a gente tem que cumprir, como a missão do Ciro. O Ciro foi determinado para libertar o povo de Israel, então ele fez isso. O fato, né, de que Deus ele usa a pessoa que Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ciro ele não era israelita. E Ele escolheu ele 200 anos antes, né? Então, eu creio que Deus ele age dessa forma. E o fato também de Ciro ser grato sem ser israelita. Tudo aquilo que a gente precisa para cumprir o nosso chamado, o propósito de Deus para a nossa vida já foi derramado sobre nós. A gente só precisa pedir para que Deus abra os nossos olhos para que a gente consiga enxergar da mesma forma que Ele enxerga isso. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor. Para que esse momento possa se repetir, Senhor, todos os domingos, que nós não possamos nos esmorecer, Senhor, nem o domingo, Senhor. Bem, aplauda a presença do Espírito Santo nessa manhã, aleluia, glória a Deus. Carrega a sua família, irmãos, amém? Estimula a sua família, estimula a sua casa.